Quero saudar os irmãos e os prezados amigos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Dando continuidade a estes vídeos sobre escatologia, eu quero falar agora sobre o quinto argumento que os pré-tribulacionistas são acusados de acreditar em uma segunda chance. Então, os pós-tribulacionistas dizem que os pré-tribulacionistas acreditam em uma segunda chance após o arrebatamento, e que isso não está correto. Fundamentados em uma interpretação errônea de alguns versos do Apocalipse, os pós-tribulacionistas chegaram à conclusão que durante a grande tribulação não haverá salvação. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas e não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios, os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem da sua fornicação, nem dos seus frutos. Apocalipse 9, 20 e 21, 11, 10, 13, 14, 17 e capítulo 16, verso 21. Até onde eu pude entender, por apenas esses versos, eles concluem que não haverá salvação, porque não haverá arrependimento. Ora, se nós voltarmos ao capítulo 9 e o verso 4, está escrito: e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Tanto os pré quanto os pós-tribulacionistas admitem que o capítulo 9 do Apocalipse está inserido na grande tribulação. E também concordamos que durante a mesma haverão homens de Deus nessa terra. O nó da questão é: quem serão estes que têm o selo de Deus? Os pós-tribulacionistas admitem que respondem dizendo: os homens que têm o selo de Deus pertencem à igreja, pois a mesma não foi arrebatada ainda. Uma coisa interessante é que no capítulo 7 do Apocalipse, no verso 3, está escrito, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Ora, se no período da grande tribulação, antes desses juízos, era necessário selar as testas dos servos de Deus, supondo-se que os mesmos fizessem parte da igreja, ainda não tinham o selo de Deus? Seria uma contradição. Porque se tais pessoas pertencessem à igreja, como dizem os pós-tribulacionistas, que ainda estavam aqui na terra, pois não haviam sido arrebatados, pois estavam passando pela grande tribulação, os mesmos já tinham o selo de Deus, já tinham o Espírito Santo. Ora, então como é que no capítulo 7 diz que antes que comece o juízo de Deus, tem que colocar o selo nas testas deles? É uma contradição. Então, esse verso aqui, ele desautoriza qualquer interpretação que diga que a igreja está aqui durante a grande tribulação. Pois estes servos de Deus aqui não são da igreja, porquanto os mesmos não têm o selo de Deus, que é o Espírito Santo, mas estão sendo assinalados agora com o selo de Deus. Então, como podemos entender o que está escrito, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 1 e verso 22? O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações.
E também, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1 e 13. E ainda, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4 e verso 30. Nesses versos está bem claro que o salvo em Cristo, que verdadeiramente pertence à igreja do Deus vivo, já tem o selo de Deus. Com essa revelação, nós podemos entender perfeitamente que os homens que receberam o selo de Deus durante esse período não fazem parte da igreja. Isso está na Bíblia, isso é bíblico. Agora, vocês dizerem que a igreja, esses servos de Deus, fazem parte da igreja, em que contexto vocês entendem que eles fazem parte da igreja? Porque se o mesmo não fizesse parte da igreja, então não seria necessário acontecer esse selamento dos mesmos. Né? Além disso, afirmam que não haverão conversões durante a grande tribulação, porque não haverá pregação. Ora, quando Jesus começou seu ministério, ele veio pregando o evangelho do reino de Deus. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Marcos 1,14. E ainda, e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Lucas 8 e verso 1. Mas depois que foi rejeitado pelos judeus, foi morto e ressuscitou, sendo que na sequência a igreja foi inaugurada, e desde então é pregado o evangelho da graça. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, conquanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Não é o evangelho do reino, é o evangelho da graça. Atos 20 e 24. Este evangelho da graça de Deus será pregado até o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for levada, então Deus levantará 144 mil judeus, servos de Deus, sendo 12 mil de cada tribo, para anunciar o evangelho do reino de Deus, conforme está escrito em Apocalipse 7, versos de 1 a 8. Também Deus levantará 2 testemunhas poderosas em Jerusalém para profetizar poderosamente, Apocalipse 11, 3 a 12. Além disso, Deus enviará um anjo para proclamar o evangelho eterno a partir do céu, para todos os povos. Isso aqui é literal, isso aqui não é simbolismo. Apocalipse 14, versos 6 a 7. E ainda, um terceiro anjo, para avisar e advertir as pessoas para não adorar a besta e a sua imagem, e não receber o seu sinal. Apocalipse 14, verso 9. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa e na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então essas pregações, anjos, judeus, duas testemunhas, resultará na conversão de uma grande multidão de salvos, que serão martirizados. Apocalipse 7, versos 9 a 17. Isso não quer dizer que será uma segunda chance. Mesmo porque muitas pessoas evangélicas que ficarem durante a grande tribulação não terão a garantia de poder ouvir este evangelho e aceitá-lo. Porque nesse contexto da grande tribulação, os mortos serão contados aos milhões. E só aqueles que aceitarem esse evangelho do reino e rejeitarem o sinal da besta e não adorá-la, que serão dignos de salvação, se permanecerem fiéis ao risco da própria vida. Considerando que durante o evangelho da graça, com o ministério coletivo do Espírito Santo na igreja, tais pessoas não foram fiéis, como agirão quando tiverem que tomar essa decisão com fome, sede, desesperados e ainda com o risco da própria vida? Ainda levando em conta que o ministério do Espírito Santo não é mais coletivo como na igreja, mas individual. Então essa conversa de segunda chance é bem ilusória. Por isso devemos ouvir a advertência do Espírito. Em todo tempo sejam alvas as suas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eclesiastes 9:8.
Então veja bem, essa teoria da segunda chance, na realidade, é uma teologia popular, que não é de todo destituída da verdade. O que ocorre é que as pessoas, porque não são ensinadas pelos pastores, não são orientadas pelos líderes da igreja, que não se aplicam a estudar a palavra de Deus e, portanto, são os grandes culpados dessa ignorância coletiva que está na igreja nos dias de hoje, nas igrejas modernas. Porque não se preocupam em estudar a palavra de Deus e não têm a preocupação de preparar esse povo para encontrar com o próprio Cristo. Essa ideia de segunda chance é um apelativo popular. Porque, na verdade, embora, biblicamente falando, como nós vemos aqui, no livro do Apocalipse, que é o livro da Revelação, que uma multidão incontável de pessoas serão salvas através da pregação do Evangelho do Reino, que terá no seu conjunto anjos, judeus, as testemunhas lá no Jerusalém pregando, eles serão salvos, apesar de que serão martirizados por isso, pagarão com a própria vida o fato de aceitarem o Evangelho durante esta época de perseguição muito grande. Não significa que uma pessoa que, durante a sua vida, durante a dispensação da graça, que participou da igreja e não se preparou e ficou durante o arrebatamento para a grande tribulação, não significa que essa pessoa terá uma segunda chance. Uma vez que esta chance será dada àqueles que ouviram o Evangelho do Reino e o aceitarem e se mantiverem fiéis até a morte. Ora, ainda que seja o caso de que essas pessoas que ficarem no arrebatamento tenham essa intenção de aceitar esse Evangelho, até se manterem fiéis, não significa que conseguirão fazê-lo, porque poderão morrer antes disso, porque haverão grandes cataclismos, haverá pragas, haverá uma série de acontecimentos funestos que levará a vida de milhões e milhões de pessoas. Mas em se considerando que muitos desses ainda tenham a oportunidade de sobreviver a esses cataclismos, né? E ouvir o Evangelho do Reino e até se posicionarem a favor do mesmo, ninguém poderá garantir que os mesmos manter-se-ão fiéis diante da fome, diante da perseguição, diante do desprezo, diante de todos os sofrimentos que, com certeza, estarão no caminho dessas pessoas até a salvação. Se hoje, com toda essa facilidade que nós temos, com toda essa liberdade, e com todo essa infusão do Espírito que há na igreja para converter a pessoa e para manter a pessoa neste caminho, com o grande apoio do Espírito da palavra, essas pessoas não conseguem ser fiéis, não conseguem levar a sério aquilo que Deus fala, as advertências de Deus, não se preparam como deveriam preparar. Como que essas pessoas se manterão fiéis no tempo que estarão sozinhos? É muito difícil. Então falar em segunda chance é uma coisa muito, muito ilusória. Na realidade, biblicamente falando, haverá salvação sim, e incontáveis milhões de pessoas se salvarão. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém.